que é um ativo financeiro? Um ativo financeiro é uma promessa de pagamento de valores no futuro. Então, por exemplo, quando um banco ele vende para nós um CDB, um certificado de depósito bancário, ele pegou, por exemplo, eu tenho 10 mil reais que está sobrando no meu orçamento e eu não quero deixar esse dinheiro parado, eu quero investir isso para ter um maior poder de compra no futuro. Eu me dirijo a um banco e eu vou lá e compro um CDB. Compro um CDB, eu entrego para ele 10 mil reais e o banco me dá um papel dizendo que daqui a um ano ele vai me pagar 11 mil reais. Esse banco, ele trocou comigo, eu dei para ele 10 mil reais e ele me deu uma promessa de pagamento de valores futuros. Essa promessa de pagamento, chamado CDB, ela é o mecanismo, um exemplo do mecanismo que você negocia dentro do mercado financeiro para conseguir transferir recursos do futuro para o presente e vice-versa. Da mesma forma, vocês desejam comprar um carro, o carro custa 50 mil reais, vocês têm 20 mil para dar de entrada, vocês não têm os 50 mil reais para a compra do carro. O que vocês podem fazer? Vocês vão a um banco e esse banco financia, ele empresta dinheiro para vocês. Como é que funciona, como que se efetiva esse empréstimo? O banco compra de vocês uma promessa de pagamentos futuros. Vocês estão prometendo fazer pagamentos ao longo de um certo período e vendem essa promessa para o banco. O banco compra essa promessa por 30 mil reais, você junta os 20 que você tem, mais os 30 da venda da sua promessa, junta os 50 e compram esse bem que vale 50 mil reais. Então, o setor financeiro, esse mercado financeiro, ele funciona dessa forma. Ele possibilita que nós, consumidores, pessoas, famílias, empresas, governos, em um determinado ponto, que nós executemos um orçamento de maneira desequilibrada. A gente gaste mais ou gaste menos do que você recebeu num período. E como que a gente financia se nós gastarmos mais do que a gente recebeu num período? Nós financiamos esse gasto adicional com uma venda de uma promessa de pagamento financeiro futura, com a venda de um ativo financeiro. Da mesma forma, se você quiser transferir recursos do presente para o futuro, dificilmente as pessoas investem hoje em estoques. Eu não vou comprar um monte de latas de leite, um monte de sacos de feijão para deixar na minha casa. Eu gastei menos do que eu recebi num determinado mês, ganhei 10 mil reais e gastei 8, eu vou pegar esses 2 mil reais e eu vou investir em ativos financeiros. Eu vou comprar uma promessa que algum agente fez de pagamentos monetários futuros para mim. Que tipo de valores que podem ser pagos pelos agentes econômicos? Se a gente olhar os ativos financeiros, essas promessas de pagamento de valores financeiros futuro,
esses ativos financeiros, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Eu tenho ativos que têm fluxos certos e ativos de fluxos incertos. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Uma empresa emite ações. Por exemplo, a empresa Petrobras. Ela precisa de recursos para crescer, para se organizar. Que forma que ela tem para conseguir esses recursos? Ela pode, por exemplo, tomar um empréstimo. Ela toma um empréstimo junto a um banco, ela é obrigada a pagar esse empréstimo nas datas aprazadas, negociadas com o banco. Legal. Então, uma empresa ela tem uma forma de captar recursos para crescer. Esses empréstimos, eles precisam ser pagos de qualquer forma. Tenha a empresa Petrobras lucro ou não, ela vai ter que pagar isso daí. Ou tem uma outra forma. A Petrobras, ela pode emitir um título, ela pode vender para nós um título. Pode falar. Não seria receptor? Oi? Não seria receptor? Desculpe. Porque no fluxo incerto, o receptor quem recebe pagamento, não é? Quem compra a ação que recebe pagamento, não o emissor. Então, o emissor é aquele agente que faz a promessa de pagamento. Sim. E quem compra isso seria um investidor. Então, o que eu estou falando? A Petrobras, ela vendendo um título, ela vai funcionar como uma emissora do título. Ela faz promessas de pagamento desse título. Você que comprou o título, você é o investidor desse título. Só que só tem essa forma, títulos, a Petrobras também é obrigada a pagar de qualquer forma. Ela vai ter que, nas datas que ela fez a promessa de pagamento, ela vai ter que efetivamente desembolsar do seu caixa e fazer o pagamento que foi acordado com os seus investidores. Tem alguma outra forma? Tem. Ações. As ações, quando você, Petrobras, emite ações, o que você está prometendo pagar? Você está prometendo pagar para os investidores compradores dessa ação, você está prometendo pagar parte do lucro que foi gerado na atividade da Petrobras. Então, nós temos dois tipos de ativos, basicamente. Aqueles aonde você sempre tem que pagar os valores prometidos na data certa. O outro, fluxos incertos, você tem uma regra. Essa regra obriga que você pague para os investidores os valores prometidos, desde que tenha algum valor para ser pago. Então, a Petrobras, ela vai distribuir lucro se ela tiver gerado lucro no período. E se ela não tiver gerado lucro, não distribui nada. Por exemplo, a Petrobras, no ano passado, teve prejuízo. Ela não distribuiu lucro para os seus investidores. A Petrobras, por outro lado, ela tinha títulos emitidos. Ela, Petrobras, foi obrigada a pagar. Ou seja, detentores de títulos recebem os valores na certeza. Eles sempre vão receber aquele valor prometido. Só não recebem se por um acaso aquele emissor quebrar a sua promessa feita. Ele promete pagar e, de fato, não paga.
Fluxos incertos, por exemplo, as ações, você vai receber se algumas condições forem cumpridas. Por exemplo, a principal, no caso de ações, se a empresa emissora desse ativo financeiro chamado ação, se a empresa gerou lucro. Então, nós temos dois tipos básicos de ativos. Nós temos o ativo financeiro dito renda fixa, dá até margem a uma disciplina aqui na escola chamada Mercados de Renda Fixa, EAE 538. E nós temos um outro tipo de ativo, que é o de ações. Renda variável, onde nós também temos uma disciplina chamada Mercado de Capitais, EAE 516, estudada aqui na escola. Além desses dois tipos básicos, títulos e ações, nós temos um terceiro tipo de ativo híbrido, chamado de contratos de derivativos, estudado também em EAE 516. Esses mercados de derivativos tratam do comportamento, da determinação do preço de um tipo de ativo que tem como objetivo administrar riscos dentro de carteiras, dentro de posições, dentro de empresas. O que significa essa administração de risco que é gerada por contratos de derivativos, estudado aqui na escola? Vamos imaginar o seguinte: uma empresa que ela é importadora. Ela fechou um contrato e ela tem que importar uma mercadoria e vai fazer esse pagamento, 100 milhões de dólares, daqui a 6 meses. Ela vai pegar essa mercadoria e vai vender aqui dentro do Brasil em reais. Então, tem uma empresa que comprou no mercado internacional uma mercadoria para venda, para comercialização aqui dentro. Essa comercialização vai ser feita em reais e ela vai ter que pagar em 6 meses, quando embarcar a mercadoria para cá, 100 milhões de dólares. Qual vai ser o valor que ela vai pagar esses dólares daqui a 6 meses? Não sei, não dá para saber. Essa empresa, ela não sabe. Ela pode estar fechando o câmbio daqui a 6 meses, pode estar fechando o câmbio, digamos, a 4, pode estar fechando o câmbio a 4,5, pode estar fechando o câmbio a 3,5. De fato, ela não sabe, ninguém sabe quanto vai estar o dólar daqui a 6 meses. Que outros exemplos? Vamos imaginar uma outra empresa que tem como atividade principal, ela faz óleo de soja. Essa empresa, ela compra soja. O que pode acontecer? Ela vai comprar soja hoje, vai comprar soja daqui a 3 meses, 6 meses. Ela não sabe, de fato, quanto que ela vai pagar a soja daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O que pode acontecer? Pode ser que tenha algum problema nesse mercado e o preço da soja suba muito. Ok? Vamos imaginar uma outra empresa. Essa empresa, ela faz administração de carteira de ações. Essa empresa que faz administração de carteira de ações, ela tem uma enorme carteira de ações sob sua responsabilidade e ela não sabe quanto que essa carteira de ações
vai valer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Um banco, ele tomou um dinheiro emprestado dos seus clientes pelo período de 6 meses e ele fez um empréstimo de um ano. Então ele tomou dinheiro por 6 meses, mas emprestou dinheiro por um ano. Esse banco não sabe também quanto que ele vai conseguir captar de seus clientes no período de 6 meses seguinte. Todos esses são exemplos de risco que acontece nas atividades. O importador, a empresa que compra, a importador que não sabe quanto vai pagar o dólar no futuro, a empresa que não sabe quanto que ela vai pagar na soja, o administrador de carteira que não sabe quanto que a carteira deles vai valer no futuro e o banco que não sabe a que taxa ele vai captar recursos daqui a 6 meses. Se você não tivesse na economia mecanismos para reduzir, eliminar esses riscos, certamente a atividade que nós encontramos na economia seria muito diferente. Provavelmente os preços seriam todos mais caros. Existem esses mecanismos para você eliminar ou então reduzir esses riscos. Como que você faz essa administração de riscos? Através de contratos de derivativos. Os principais contratos de derivativos que existem aqui no Brasil e no mundo todo. Contratos a termo, contratos de swap, contratos futuros e contratos opções. Contrato termo de moeda, NDF, é um dos contratos mais líquidos para você fazer a gestão de variação cambial de hoje para uma data futura. Contratos futuros, contrato futuro de índice Bovespa, é um dos contratos mais líquidos e mais utilizados na gestão de risco de carteiras de ações. Swaps de taxas de juros, futuros de taxas de juros, são os contratos utilizados pelos agentes. Bancos, por exemplo, utilizam intensamente contratos futuros de taxas de juros para fazer a gestão do seu risco de taxas de juros. E os contratos futuros agrícolas, soja, café, boi, algodão, milho e outros, são utilizados tanto por produtores como por empresas para administrar o risco futuro. Então, nós temos 3 tipos básicos de ativos financeiros. Esses ativos financeiros, renda fixa, renda variável e contratos de derivativos, eles têm várias necessidades.